Olá, eu sou a Juliana Bis. Estamos lendo o livro Livres e Poderosas, do autor Dani Silk, editora Chara. Capítulo 3. A realidade da barreira invisível. Uma jovem mulher que conheço passou diversos verões durante os anos da faculdade trabalhando em um acampamento cristão para jovens. Em uma dessas temporadas, ela foi a única mulher da equipe de liderança do acampamento. Embora ocupasse uma das posições de autoridade mais elevadas da equipe, ela se sentia frustrada com sua falta de influência. Parecia que a maior parte da equipe que estava sob sua autoridade não a levava a sério. Quando ela lhes pedia para melhorar o desempenho ou para fazer um trabalho melhor seguindo as regras, ela percebia que não havia nenhuma mudança real no comportamento deles. Os líderes homens não tinham o mesmo problema em motivar a equipe, e isso a incomodava. Uma noite, os 8 líderes estavam tendo um tempo de edificação em equipe durante o jantar. Enquanto os homens brincavam entre si, um deles comentou descuidadosamente que os homens não se importavam com o que as mulheres pensam deles. Isso chamou a atenção da minha amiga. "O que você quer dizer?" ela perguntou, pensando que ele estava brincando. "Um homem só se importa com o que uma mulher pensa dele se estiver interessado em namorá-la." Outro sujeito explicou, falando seriamente. "Do contrário, ele só se importa com o que os outros homens pensam dele." "O quê?" minha amiga exclamou, incrédula. "Isso não é justo. As mulheres se importam com o que todos pensam a respeito delas, até mesmo as pessoas de quem elas não gostam." Os homens se entreolharam e encolheram os ombros. "É assim que as coisas são", disse um deles. A conversa seguiu em frente, mas minha amiga havia parado de ouvir. "Isto explica muitas coisas", ela pensou. "Eles não me ouvem porque não se importam com o que penso a respeito deles." Infelizmente, os homens que estavam ao redor da mesa não tiveram o mesmo pensamento. Eles continuaram ignorando a injustiça da mensagem que estava oculta nas palavras deles. Eles não faziam ideia de que estavam excluindo minha amiga. Mesmo tendo consciência de toda espécie de convicções debilitantes sobre a submissão das mulheres e a autoridade dos homens quando estavam crescendo, ela ainda não era confiante o bastante para confrontar seus colegas masculinos e rejeitar a impotência que foi colocada sobre ela naquela noite. Embora tivesse recebido uma revelação sobre as limitações que a estavam impedindo de exercer a autoridade real em sua posição de liderança, foi somente vários anos depois dessa experiência que ela começou a entender que o jeito que as coisas são não é o jeito que elas têm que ser. As mulheres em nossas igrejas têm recebido repetidamente o mesmo tipo de mensagem, nivelando o valor e a influência delas. Mesmo nos ambientes eclesiásticos mais livres, as mulheres ainda estão batendo a cabeça contra um teto de vidro, uma barreira invisível dentro de uma hierarquia que impede que as mulheres ou as minorias obtenham posições de nível superior. Ou, como a minha amiga, algumas mulheres podem exercer uma posição de liderança, mas não são capazes de atuar nessa posição à altura de seu potencial, porque as pessoas não valorizam ou recebem autoridade e influência delas. Entretanto, muitos homens não percebem essa barreira invisível na igreja, porque ela não se destina a detê-los. Eles passam por ela e a atravessam pensando: "Minha igreja dá poder às mulheres. Eu deixo minha mulher ser poderosa." A verdade é que muitos homens estão completamente cegos para as experiências das mulheres na igreja. Ou eles ainda pensam que as mulheres pertencem a um papel submisso, ou acreditam que a igualdade já é uma realidade. De uma forma ou outra, não vem nenhuma necessidade real de mudança. Eles estão contentes com a maneira como as coisas sempre foram. Quero desafiar esse contentamento e nos convocar a fazer melhor. Creio que nós, como corpo de Cristo, estamos perdendo o que as nossas líderes têm a oferecer. Mas para criar e aprofundar o nosso valor pelas líderes mulheres, precisamos primeiro estar dispostos a ouvi-las falar sobre a barreira de vidro. E precisamos desafiar a nós mesmos a não invalidarmos ou anularmos o que elas nos disserem. Para nos ajudar a fazer isso,
entrevistei algumas mulheres poderosas na igreja. Cada uma se descrevia como uma mulher forte, com excelentes habilidades de liderança e o desejo de ser uma pessoa influente e poderosa. Todas essas mulheres ocupam posições de liderança, seja dentro ou fora da igreja, e algumas delas são líderes nas duas áreas. Elas variam em idade dos 30 aos 60 anos, representam diferentes grupos étnicos, trabalham em uma série de áreas e variam grandemente em instrução e experiência. No entanto, todas elas estão intimamente familiarizadas com essa barreira invisível. A maioria dessas mulheres não se sentiria segura em compartilhar suas ideias e experiências francamente com o público em geral. Elas as compartilharam comigo para que eu possa lhe dar uma perspectiva que você talvez nunca ouça de uma mulher face a face. Não porque não seja verdade, mas porque muitas mulheres na igreja não se sentem seguras o suficiente para dizer toda a verdade. Elas não acreditam que os homens em suas vidas queiram ouvir ou estejam dispostos a aceitar a realidade do que é ser uma mulher na igreja. Elas foram criticadas, ignoradas e menosprezadas. No entanto, seus sonhos ainda queimam dentro delas. Algumas estão determinadas a acontecer, ainda que precisem trocar a igreja pelo mercado de trabalho para fazer isso. Outras simplesmente se resignaram à maneira como as coisas sempre foram. Essas mulheres não são do tipo que reclama. Não são vítimas que encontram sua identidade no que os outros fizeram a elas ou as impediram de fazer. Não obstante, correndo o risco de parecerem negativas, elas concordaram em ser vulneráveis e honestas o bastante para compartilhar suas experiências comigo. Eis as ideias e histórias delas. Liderando como mulher. Elizabeth, fundadora e diretora executiva de um ministério para-eclesiástico internacional, acredita muito do seu sucesso aos líderes homens, que apoiaram a ela e ao seu ministério com persistência. Entretanto, Elizabeth admite ter lutado contra a sensação de pertencer a um status de segunda classe e de ter oportunidades limitadas como mulher dentro da igreja. Parece-lhe que, de algum modo, ela é sempre deixada de fora dos níveis mais elevados das instituições, pois os homens desses níveis sempre encontram motivos para não trabalharem com ela. A barreira invisível lhe parece real, e ela admite que precisa controlar seu coração para se proteger contra a ofensa. Ela se pergunta se os limites que experimenta têm a ver com a sua idade, com a área específica dos seus dons ou com o fato de ser mulher. Marjorie, uma líder em uma instituição educacional cristã, teve muitas experiências dolorosas na igreja. Em uma igreja, a qual ela não frequenta mais, disseram-lhe que ela precisava se livrar de sua natureza de Eva e que nada poderia vir dela ou de qualquer outra mulher sem primeiro passar por um homem. Ela foi ensinada que uma mulher só podia estar no ministério se seu marido equilibrasse suas tendências externas e desequilibradas como mulher. Um líder da igreja certa vez disse a seu marido: "Se você não assumir o controle de sua mulher, nunca irá a lugar algum no chamado de Deus." Por causa do seu forte dom de liderança, de sua personalidade e do seu compromisso com a excelência, Marjorie foi pelo menos uma vez rotulada de Jezabel, embora ela não seja rebelde nem subversiva. E ela sofreu abusos físicos violentos dos líderes da igreja, exigindo que ela se submetesse, um abuso que deveria tê-los levado à cadeia. Durante anos, Marjorie viveu com a convicção de que sua forte personalidade era pecaminosa. Tinha dificuldades com quem ela era e desejou ser mais tranquila e mais aceitável socialmente. Ela me disse que costumava clamar a Deus: "Por que não posso ser tranquila como a esposa do pastor?" Há alguns anos, uma amiga que trabalha na liderança da igreja finalmente ajudou Marjorie a se libertar da mentira que diz que se você for forte, está tentando ser como um homem. Apesar disso, embora agora se sinta interiormente livre para abraçar quem ela foi criada para ser como mulher, Marjorie ainda acredita que a maioria dos homens a vê como alguém que não é seguro ter na liderança da igreja.
Como uma profissional reconhecida e bem-sucedida, Gina está na diretoria de uma organização influente dentro de sua área. Apesar de suas realizações, ela se sentia desconsiderada e ignorada em sua igreja local até alguns anos atrás, quando se juntou a seu esposo na diretoria da igreja. Embora ela desejasse há anos estar na diretoria da igreja e tivesse dons que fariam dela um membro valioso do conselho, seu marido serviu na diretoria por mais de uma década antes que ela fosse convidada para se juntar a ele. Gina acredita que sua promoção aconteceu principalmente porque um dos pastores de sua igreja, um homem, a incentivou fortemente. Erin é uma das mulheres mais jovens que entrevistei, mas ela já exerce grande influência e tem sucesso como parte de um ministério itinerante. Seu comentário sobre ser uma mulher na igreja foi: tem sido difícil. Embora ninguém tenha lhe dito isto, a experiência ensinou-lhe que, se ela quisesse exercer influência na igreja, precisava casar-se com um pastor ou com um líder de louvor. Então, aos 20 e poucos anos, Deus falou com ela e mudou o seu paradigma. Ela disse: em uma época em que muitas de minhas amigas estavam se casando e tendo filhos, decidi não esperar por um homem que fizesse minha vida acontecer. Deixei Deus e não um homem dirigir a minha vida. Quando começou a viajar, uma mulher mais antiga no ministério a atacou, dizendo-lhe que ela não devia estar no ministério porque não era casada e não tinha uma cobertura. Sim, é uma triste verdade, mas muitas mulheres são cúmplices em criar uma barreira invisível para outras mulheres na igreja. Essa resistência, embora não a tenha detido, tem sido um aspecto regular de sua vida no ministério. Rebeca, que passou muito de sua carreira em posições subalternas dentro da igreja, agora é uma líder de nível executivo, tanto em sua igreja quanto em sua comunidade. Mas o crescimento não foi nada fácil. Ela me contou sobre a época em que percebeu que tinha dons de liderança. Há menos de uma década, a equipe da igreja em que ela trabalha fez o teste de personalidade DISC. Seus resultados revelaram que ela tem uma personalidade tipo D, dominante. Desde aquela época, todas as mulheres que tiveram resultado de personalidade tipo D, exceto ela, pararam de trabalhar na igreja e encontraram o seu nicho no mercado de trabalho. A realidade, Rebeca me disse, era que não havia lugar para elas crescerem como líderes dentro da igreja. Ela, porém, resistiu e, através de sua persistência, está forjando um caminho para muitas outras mulheres. Sara é uma escritora e ministra itinerante que serviu nas equipes de inúmeras igrejas. Depois que ela e seu marido receberam treinamento ministerial no mesmo seminário bíblico, eles foram contratados conjuntamente como pastores associados de uma igreja. Entretanto, Sara logo descobriu que estava relegada a trabalhar com as mulheres e crianças. Quando percebeu isso, algo dentro dela morreu. Ela lutava consigo mesma. Por que sou desqualificada? Tenho exatamente o mesmo treinamento que meu marido. Depois de 1 ano e meio naquele ambiente, ela ficou farta. Decidiu voltar para a escola e fazer graduação em psicologia para poder exercer o impacto que desejava, mesmo que tivesse de ser fora da igreja. Não muito depois de começar a trabalhar em sua graduação, ela começou a frequentar uma nova igreja, onde foi grandemente impactada pela maneira como todos eram reconhecidos. Depois de vários meses ali, Sara fez uma viagem missionária dirigida pelo pastor. O pastor explicou que ele e sua esposa eram ambos pastores, ministravam igualmente juntos e tinham o mesmo peso em todas as decisões. Depois de ouvir isso, Sara chorou por um dia inteiro. Pela primeira vez, ela havia conhecido um homem que realmente acreditava em honrar as mulheres como iguais e era um modelo disso. Alguns meses depois, esse mesmo pastor a convidou para fazer parte da equipe de sua igreja. Esse convite foi especialmente significativo, porque naquela época o marido dela não estava na equipe. Pela primeira vez, Sara sentiu-se validada como pessoa e como líder qualificada, não apenas como a esposa de alguém. Receber permissão para ser poderosa por parte desse pastor impediu que ela corresse para trabalhar no mundo secular. Ela me disse: nunca duvidei de que eu era poderosa,
mas precisava receber honra e valor dos homens para me dar a capacidade de exercer um impacto, assim como Jesus precisava da fé das pessoas para fazer milagres em sua cidade natal. Jamie, que está na casa dos 30 anos, é pastora de uma igreja local ao lado de seu marido. Depois de trabalhar anos como educadora, eles não são os únicos pastores da igreja, mas fazem parte de uma equipe pastoral que inclui vários casais. Como alguém que não cresceu na igreja, a experiência de Jamie como mulher na liderança foi desafiadora. Ela cresceu em uma família na qual quem estivesse livre lavava os pratos, fosse a mãe ou o pai. Papéis específicos para cada gênero não existiam, mas na igreja ela descobriu que os papéis específicos para cada gênero estão profundamente enraizados em muitos homens, principalmente nos homens mais velhos. Embora eles queiram outorgar poder às mulheres, fazer isso requer uma enorme mudança na mentalidade deles. Jamie acredita que essa é a razão por ela não se sentir reconhecida ou valorizada como líder pelos outros homens da equipe da liderança de sua igreja. Ela sente que recebe poder daqueles que estão sob a sua autoridade, mas a principal razão de ser reconhecida por seus superiores se dá pelo fato de ser casada com seu marido, e não por quem ela é ou por suas contribuições. Ellen é tanto uma acadêmica quanto uma mulher de negócios bem-sucedida, com diplomas em diversas disciplinas, inclusive PhD em administração. Depois de passar anos no mundo corporativo, ela agora possui seu próprio negócio e lançou seu primeiro livro. Enquanto vivenciava restrições e limitações como mulher no mundo corporativo, Ellen encontrou muito menos dificuldades do que encontra quando apresenta seu livro e suas ideias no mundo cristão. Em diversas ocasiões, quando procurou por oportunidades de apresentar seu livro aos líderes empresariais na igreja, eles a direcionaram ao Ministério de Mulheres. Seu material não é voltado especificamente para as mulheres, mas para os homens e mulheres de negócios em geral. Porém, esses líderes da igreja presumiram que ela não teria nada a oferecer aos homens. Falta de valorização de personalidades e opiniões. No decorrer de nossas conversas, descobri que muitas das mulheres sentem que suas habilidades são valorizadas, mas suas personalidades não. Erin certamente se sente assim. Seus talentos a promoveram a uma posição de influência sobre multidões. Porém, dentro do processo de tomada de decisão no dia a dia do ministério no qual ela trabalha, Erin sente que sua personalidade como uma mulher forte não é valorizada. Em sua experiência, uma personalidade forte é vista como um fator negativo em uma mulher, mas positivo em um homem. Ela reconhece que naturalmente muito é exigido dela por causa do seu chamado. No entanto, Erin tem sentido que tem sido exigido ainda mais por causa do seu gênero. Os homens não confiam tanto nas habilidades, na maturidade e na inteligência de uma mulher. Ela observou. Então, eu tive de vencer testes duros para provar quem sou. Um dos maiores testes envolveu suas emoções. Sou uma mulher muito emocional, ela admitiu. E tive de trabalhar duro e aprender a manter minhas emoções sob controle. Mas quando Erin aprendeu a controlar suas emoções, ela também percebeu que os padrões para os homens são mais baixos nessas áreas. Os homens geralmente presumem que as mulheres são excessivamente emocionais, e eles, os homens, não são. Isso cria um ambiente no qual há mais graça para revelar deslizes emocionais nos homens que nas mulheres. Quando seus colegas de trabalho expressaram ira ou desânimo, os outros homens costumam reagir com compreensão. Porém, quando Erin escorregou nessa área, foi repreendida por ser emocional demais. Em geral, Erin sente que seus colegas e superiores, todos eles homens, têm desejado que ela se encaixe em um molde masculino que representa um bom líder. Essa atitude não foi intencional da parte deles. Eles estavam simplesmente trabalhando com base no único padrão com o qual estavam familiarizados. Erin finalmente chamou seu chefe e mostrou que essa dinâmica estava ocorrendo, e desde então, ele mudou a maneira de liderá-la. Ele parou de tentar encaixá-la em um molde masculino e direcionou seu foco para ajudá-la a se tornar uma boa líder como mulher.
Erin é grata por isso, porém admite que eles ainda têm um longo caminho a seguir para fazer dessa decisão uma realidade. Do mesmo modo, Marjorie sente que suas opiniões têm sido muito valorizadas no mundo secular por homens e mulheres e por seus superiores, mas não na igreja. Nunca estive em um emprego secular no qual eu não fosse honrada e não tivesse dito algo do tipo: como podemos clonar você? Mas nunca tive isso na igreja. Como Erin, Marjorie sente que a igreja valoriza seu desempenho e suas realizações, mas não sua personalidade, que lhe disseram ser forte demais e intimidadora. Quando ela era uma garotinha, seu pai, que estava longe de ser autoritário, costumava lhe dizer: você pode fazer qualquer coisa. Sua experiência na igreja tem estado muito distante desta promessa. Jamile compartilha dos sentimentos de Marjorie. Enquanto crescia na educação secular, ela sempre se sentiu reconhecida e confiante como comunicadora e líder. Entretanto, na igreja em que pastoreia, ela sente que seus superiores nem sequer a conhecem o suficiente para saber quais são suas habilidades, muito menos para valorizá-las. Ela está na equipe principalmente por causa de com quem está casada. Quando ela começou a frequentar a igreja, que agora pastoreia, uma das líderes falava regularmente sobre dar poder às mulheres. Naquela época, Jamie pensou: por que você está falando sobre isso? Eu tenho poder. Mas quando passou a trabalhar como pastora, ela começou a entender por que a mulher dedicou tanto tempo ao assunto. Ela não havia percebido a barreira invisível que estava ali até bater a cabeça contra ela. Ela me disse: quanto mais você se aproxima do topo, mais rarefeito o ar se torna para as mulheres. Uma vez, quando Rebeca sugeriu que sua igreja convidasse uma conferencista específica para ministrar ali com mais frequência, disseram-lhe que a mulher era política demais e gritava demais. Naquela época, diversos conferencistas que demonstravam as mesmas características pregavam regularmente na igreja deles. Mas, como Rebeca observou, isso era aceitável porque era uma característica masculina e não feminina. Rebeca reconhece que essa falta de valorização em muitas igrejas não é maldosa. É apenas a tradição, o que as pessoas veem ao seu redor, e é difícil quebrar essa mentalidade. A igreja às vezes tem uma expectativa de quem sou como mulher que é distante da realidade, e isso limita a minha influência, Sarah confessou. Nem todas as mulheres são iguais. Elas deveriam ser valorizadas por seus chamados e não apenas categorizadas como um único grupo. Ela disse, citando a suposição existente em muitas igrejas de que todas as mulheres são boas no ministério com crianças. Jesus vê as pessoas por sua identidade e potencial, que não são definidos por raça ou gênero. Gina concordou com Sarah, mas disse que ela, como muitas mulheres, aprendera a se apresentar de uma maneira culturalmente aceitável, o que significa, na essência, diminuir sua feminilidade para ser eficiente no mundo masculino. Você pode vencer muitas coisas como mulher se for inteligente sobre isso, disse ela. Sarah, entretanto, quer uma solução melhor. Precisamos celebrar as diferenças entre os gêneros sem ter de diminuir um deles. Trabalhando com colegas e superiores do sexo masculino. Quando perguntei sobre sua experiência com os homens, Marjorie me disse que, embora sempre recebesse críticas muito positivas de seus colegas de trabalho e daqueles a quem supervisiona, seu superior na igreja lhe diz regularmente que ela não é boa no desenvolvimento de equipes. A única explicação que ela consegue encontrar para essa inconsistência é novamente sua forte personalidade. Não creio que eu teria sido tão corrigida em relação à minha personalidade se eu fosse um homem, disse ela. Ela se pergunta se sua personalidade é o motivo pelo qual não foi promovida. Como a primeira líder de alto nível em sua igreja, embora não seja a pastora principal, Rebeca enfrentou muita resistência quando estava sendo considerada para a posição. Quando ela finalmente foi contratada, recebeu limites que seus colegas homens não tinham. Muitos dos homens que trabalhavam sob sua autoridade recebiam um pagamento maior que o seu. Mas depois de 1 ano ou 2, vendo aprovar a sua competência na posição,
seus colegas de trabalho do sexo masculino começaram a defender uma igualdade maior em favor dela. Desde então, muitas das desigualdades foram resolvidas e Rebecca se sente aceita e apoiada como líder em sua igreja. Para Erin, a oportunidade de trabalhar para pais espirituais que acreditam nela, lutam por ela e lhe permitem aprender com as habilidades e erros deles tem sido o ponto alto de trabalhar com homens na igreja. Porém, sua experiência com muitos de seus colegas de trabalho do sexo masculino muitas vezes a fizeram sentir-se como uma intrusa. Não gosto de ser tratada como um dos caras, disse ela. Quero respeito e não brincadeiras rudes e intimidade. Erin contou-me uma história sobre uma tentativa que ela fez de ajudar alguns de seus colegas de trabalho a reconciliarem suas diferenças. Ela percebeu que muitos dos seus colegas de trabalho do sexo masculino tinham problemas com um dos outros homens, mas nenhum deles queria falar com ele sobre isso. Quando o problema se agravou, Erin decidiu se levantar e os confrontou, embora pessoalmente não estivesse ofendida com eles. Ela pensou que poderia ajudar a resolver o problema como uma terceira parte e restaurar a paz no escritório. Entretanto, quando tratou com esses homens sobre o assunto, eles a despacharam de forma impertinente, dizendo: "Somos apenas homens trabalhando. Isso significa: você não me entende, porque é mulher. Você está simplesmente exagerando." Eles simplesmente se recusaram a ouvi-la. Erin não podia acreditar. Para ajudá-los a ver que o problema que ela estava mencionando era realmente um problema, ela convocou uma reunião com toda a equipe. Ela explicou o problema e, um por um, os homens confirmaram que ela havia representado os sentimentos deles com precisão. À medida que a tensão na sala aumentou, Erin se esforçou para ser mediadora entre seus colegas de trabalho e manter uma atmosfera racional e pacífica. Ela não queria que os outros atacassem ou fossem duros demais com os colegas resistentes. Mas, apesar dos seus esforços, ficou claro que se sentiram magoados. De repente, um deles virou-se para ela e disse: "Isto nunca teria acontecido se não fosse por você." Ele colocou a culpa de tudo nela. E o que é pior, nenhum dos homens na sala a defendeu. Erin preferiu sair do confronto e não se defender. Ela sabe que se tivesse reagido emocionalmente e falado com alguém da equipe sobre a maneira como aquele homem havia falado com ela teria sido confrontada por isso. Como Erin, Jamie sente-se grata pela chance de trabalhar com homens de caráter que têm um bom coração e são emocionalmente e espiritualmente saudáveis. Ela confia neles e é desafiada por seus pontos fortes. Entretanto, ela diz que, de um modo geral, a experiência de trabalhar lado a lado com eles tem sido difícil. Jamie sente que é vista como não estando à altura como líder por ser mulher. "Sinto que sou aquela que preenche uma lacuna", ela me disse. "Estou ali para preencher os vazios que eles deixam, e na maior parte do tempo, sinto que sou vista apenas como a esposa." Jamie fez questão de esclarecer que ama ser uma esposa e que ela e seu marido têm um relacionamento muito próximo. Porém, seu papel na igreja, ela gostaria de ser reconhecida como indivíduo e não simplesmente como um apêndice de seu marido. "Apenas 20% do tempo eu me sinto provada pessoalmente como líder." Gina disse simplesmente: "Tem sido difícil ser ignorada por tantos anos." As inconsistências. A existência de uma barreira de vidro invisível indica que existe uma ruptura entre o que tem sido dito e o que tem sido feito. Essa inconsistência se manifesta de diferentes formas. Elizabeth me disse que, quando viaja pelo ministério, geralmente lhe perguntam: quem são as mulheres poderosas de sua igreja e onde elas estão? Na experiência dela, as pessoas estão procurando por igrejas que não apenas pregam a igualdade para homens e mulheres, mas obviamente demonstram isso, abrindo espaço para as mulheres qualificadas liderarem em todos os níveis, principalmente no nível sênior ou mais visível. Elizabeth concluiu que as mulheres poderosas não tiveram permissão para estar em um lugar de proeminência, como palestrantes e mestras. Uma igreja não pode avançar para delegar poder às suas mulheres. Gina repetiu os pensamentos dela. "Falamos sobre mulheres na liderança,
mas não temos muitas. Pelo menos não nos níveis superiores, e não falando na igreja aos domingos. Isso é importante, disse ela, porque as mulheres precisam ver outras mulheres no ministério para acreditarem que é possível para elas estar neste lugar. Elas precisam de modelos exemplares. Sarah também afirmou que sem a presença real de mulheres na posição de líderes sênior em uma igreja, é difícil acreditar que as mulheres podem ser realmente líderes ali. Ela me disse: as garotinhas não dizem, quero ser uma pastora, porque não existe um modelo para isso. Em vez disso, o modelo que as mulheres têm é ser esposa de um homem poderoso. Elas raramente ouvem o ensino de empoderamento existente na palavra, ou são levadas a descobrir o que Deus quer que elas façam, que tudo é possível. Assim, as mulheres gravitam em torno de uma expectativa inferior e de um papel inferior na igreja. Jamie vê inconsistências sérias na maneira como ela é tratada, se comparando com a maneira que seu marido é tratado. Embora eles funcionem como uma equipe, ela sente que sua opinião não é sequer cogitada por seus superiores masculinos, no que se refere a tomar decisões. Seu marido é convidado para reuniões e recebe autoridade real, mas ela não. Jamie disse: há uma diferença entre gostarem de você e o convidarem para reuniões intencionalmente, com um propósito. Na experiência dela, essa preparação para a liderança tem sido reservada principalmente aos homens jovens, tanto que ela admitiu: não faço ideia de como eu promoveria outra mulher à liderança em nossa igreja, a não ser que ela seja casada com um líder. Jamie me disse que seu marido é seu maior defensor. Ele tem ouvido as preocupações dela nessa área, e ela espera que juntos os dois possam trazer uma verdadeira mudança ao ambiente para as mulheres de sua igreja local. Há igualdade nos níveis inferiores de liderança na igreja, Jamie me disse. Mas observo que existe um limite definido para os eventos para os quais as mulheres são convidadas. Fico doente ao ver apenas homens lá em cima, porque sei que não é assim que Deus é, ela acrescentou. Eu ouço um sim, mas não vejo nenhuma ação apoiando essa fala, disse Erin. Parece simplesmente que os homens que querem dar poder às mulheres realmente não sabem como fazer isso. Rebecca apresentou um motivo para esse problema. Quando o problema de mulheres falarem ou liderarem na igreja surge, muitos homens dizem: não estudei esse tema. Eles progrediram culturalmente, suas esposas não usam os véus, mas não dedicaram tempo para realmente encontrar respostas para as perguntas. Eles não sentem que precisam de mudança, principalmente aqueles líderes que são casados com mulheres que não estão defendendo isso. Vivendo sem voz. Viver sem voz, uma expressão muito usada entre as feministas e os grupos minoritários, pode ser definido como não ter o poder ou o direito de expressar uma opinião. Quando perguntei se ela já havia se sentido sem voz, Erin respondeu rapidamente: o tempo todo. Ela me disse que declara suas opiniões constantemente, mas sente que não é ouvida. Às vezes, ela tem uma resposta afirmativa, mas em geral, não é seguida por uma ação. Pelo fato de Erin ser uma personalidade conhecida, ela tem espontaneamente uma voz dentro de sua organização, mas me disse: parece que eles estão tentando me satisfazer porque devem fazer isso, não porque estão realmente valorizando minha inteligência e meu discernimento. Do mesmo modo, Sarah me disse que muitas vezes sentiu que sua opinião não era importante e que ela não era procurada sobre sua posição acerca de outras situações. Ela se sentia categorizada. Presumiam que eu não teria uma resposta, ela me disse. Embora agora tenha uma posição na qual tem mais que uma voz, Rebecca me disse que durante anos teve de falar através de seu marido, porque, sozinha, ela não teria sido levada a sério. Recentemente, uma amiga que é muito bem-sucedida nos negócios disse a Rebecca: quando você fala sobre seu trabalho na igreja, parece que você está na política, fazendo a referência à intensidade do ambiente e à crítica que ela às vezes enfrenta como mulher. Com uma expressão de dor em seus olhos, Marjorie me disse que muitas vezes sentiu-se sem voz.
Repetidas vezes, ela tem de forçar sua opinião, porque não existe uma forma graciosa de ser ouvida. E depois, lidar com a crítica por se expressar. Muitas vezes lhe foi dito que ela é agressiva demais. Correr atrás do que se quer é visto como negativo nas mulheres, ela comentou, mas positivo nos homens. Por esse motivo, ela acredita que muitas mulheres têm dificuldade em perseguir seus sonhos e em fazer suas vozes serem ouvidas. Em vez disso, elas encontram defeitos em si mesmas. Quando não são promovidas, simplesmente aceitam isso como não era o tempo de Deus, em vez de correr atrás de seu destino como os homens fazem. Jamie e seu marido muitas vezes têm a oportunidade de se encontrar com líderes de igrejas e de ministérios de todo o mundo. Em cerca de 90% desses encontros, ela calcula, esses líderes, que geralmente são homens, falam principalmente com seu marido e não com ela. Eles dizem a ele tudo sobre o que estão fazendo e pedem para ouvir sobre o trabalho dele, mas nem pensam em envolver Jamie na conversa. Eles costumam encorajar seu marido com uma palavra sobre como ele foi chamado como líder e como Deus quer usá-lo, o que tudo é verdade, mas deixam Jamie completamente de fora, embora os dois ministrem juntos como casal. Ser tão ignorada é uma experiência dolorosa, disse Jamie. É como se ela fosse invisível e não tivesse nada de valor a oferecer em uma conversa ou a uma organização. A pressão para se conformar com papéis e lugares. Elizabeth, que tem um casamento feliz com um membro de alto nível da equipe de sua igreja, enfrentou pressões devido à maneira como seu casamento não se encaixa nas ideias tradicionais quanto aos papéis do homem e da mulher. Quando Elizabeth viaja pelo ministério, o que ela faz muito mais que seu marido, perguntam regularmente a seu marido onde sua esposa está, como se não fosse aceitável para ela estar viajando se ele não estiver. Seu marido teve de aprender como responder a essa pergunta sem se sentir ameaçado ou diminuído. Refletindo sobre isso, Elizabeth comentou que é preciso ser um marido muito seguro, que honra sua esposa para permitir que ela se torne uma força poderosa dentro da igreja. Enquanto Sarah estava no seminário bíblico, ela perguntou a uma das esposas dos professores se ela poderia discipulá-la. Em resposta, essa mulher começou a compartilhar sua convicção de que uma mulher devia abandonar seus sonhos pessoais para apoiar a vocação de seu marido. Sarah soube instantaneamente que aquela mulher não seria uma boa mentora para ela, então seguiu em frente. Ela decidiu nunca mais abrir o coração e os sonhos para outras mulheres na igreja que pudessem menosprezá-la por tê-los. Fiz uma promessa a mim mesma naquela época, de que se eu tivesse a chance, discipularia mulheres para cumprirem o seu chamado e nunca as faria sentir como fizeram comigo, como uma cidadã de segunda classe. Marjorie percebeu uma diferença significativa na maneira como os homens falam com as mulheres, tanto no ambiente secular quanto no cristão. Enquanto trabalhava em uma instituição cristã, uma colega de trabalho procurou-a em busca de um conselho porque um homem havia lhe dito: "Uau, você está emotiva. Está no seu período menstrual?" Marjorie disse que nunca, em nenhum dos lugares seculares nos quais trabalhara, ela havia ouvido um homem falar de modo tão desrespeitoso como uma mulher. Mas, infelizmente, como Marjorie aprendeu, esse tipo de comportamento ofensivo não é raro na esfera cristã. Rebecca tinha muitas histórias sobre ouvir comentários aparentemente insignificantes destinados a colocá-la no seu lugar e informar sua posição de segunda classe como mulher na igreja. Em mais de uma ocasião, ela sentou-se em um avião ao lado de um cristão que lhe perguntou: "O que você faz?" Depois que ela respondeu: "Meu marido e eu estamos juntos no ministério", o homem a corrigiu, dizendo algo tipo: "Você quer dizer que seu marido é pastor, certo?" Outros comentários foram menos sutis. Quando viajava para falar em igrejas, Rebecca já passou pelo constrangimento de ter homens se aproximando dela com suas Bíblias abertas, citando versículos para dar suporte à convicção deles de que ela não deveria estar ensinando na igreja. Alguém lhe disse certa vez para amansar os olhos enquanto fala,
para parecer mais feminina. Em uma ocasião, um homem entrou no prédio onde ela estava trabalhando. Embora ela não fosse a única pessoa na sala, esse homem aproximou-se dela e disse: "Você parece a secretária de alguém. Talvez possa me ajudar." Há vários anos, Rebeca participou de uma reunião de equipe em sua igreja, na qual o pastor informou que as mulheres não receberiam o mesmo salário que os homens, porque não eram aquelas que ganhavam o pão para suas famílias. Ela chorou durante dias depois dessa reunião. Rebeca também me contou sobre uma aula para jovens mulheres que ela costuma dar. Nessa aula, ela pergunta às mulheres quais são seus sonhos. Um grande percentual diz ser esposa e mãe. Ao que Rebeca responde: "Tudo bem, isso vai acontecer em breve. E depois, o que mais?" Ela pergunta. "O que você quer fazer depois disso?" Repetidamente, as mulheres que assistem a essa aula ficam completamente perplexas. Elas não fazem ideia do que dizer. Na igreja, elas foram ensinadas que o casamento e a maternidade são tudo o que podem fazer. Em vez disso, Rebeca diz a elas para correrem atrás dos seus sonhos. Ela diz: "Creio que as mulheres podem ter tudo, embora talvez não tudo de uma vez." Deveríamos nos importar? Cada uma dessas mulheres tem histórias dolorosas sobre bater na barreira do vidro da igreja. Algumas encontraram cura em seus corações. Outras ainda estão sofrendo, mas todas elas são provas para nós de que esse teto realmente existe. Elas são evidência de que ainda é mais difícil do que pensamos uma mulher acontecer, mesmo na mais liberal das igrejas. Se estivermos dispostos a ouvir essas histórias, são um convite para nos levantarmos e lutarmos pela liberdade e pela verdade. Muitos de nós passamos muito tempo nos sentindo confortáveis porque não podíamos ouvir ou entender a verdade sobre o que é ser uma mulher na igreja. Agora, ouvimos uma pequena parte da história delas, uma parte que vem de mulheres consideradas por muitos como já sendo poderosas. Elas são mulheres maduras, inteligentes e competentes que, em sua maior parte, trabalham em igrejas e frequentam igrejas que acreditam na igualdade entre os gêneros. A opressão das mulheres na igreja não é um tema significativo em suas vidas ou ministérios. E elas não são o tipo de mulheres que passam muito tempo reclamando de como os homens as vitimaram. Elas estão determinadas a vencer os obstáculos que se opõem aos seus destinos, seja qual for a forma que assumam. No entanto, elas se recusam a negar as limitações que enfrentaram. Suas histórias expõem uma realidade vergonhosa que precisamos examinar. Um problema não pode ser resolvido se não entendermos que ele existe. Espero que você esteja começando a ver que esse problema é real. A boa notícia é que o céu tem tanto a coragem quanto a resposta que precisamos. A questão é: o que vamos fazer com o que ouvimos? Uma coisa que precisamos fazer é parar de usar a Bíblia para desculpar a existência dessa barreira invisível. É hora de darmos uma olhada mais de perto em alguns desses versículos controversos sobre as mulheres na igreja e garantir que não estamos permitindo que uma leitura superficial dessas passagens gere a complacência em cultivar uma alta valorização do que as mulheres têm a nos dar como contribuição.